Olá, crianças! Espero que esteja tudo bem com vocês. Essa é a nossa 20ª aula, ou aula 20. Hoje nós vamos contar, comparar e registrar. Nós já sabemos que com 10 algarismos, que vai de 0 a 9, nós podemos formar qualquer número. Nós sabemos que há diversas sequências numa contagem. Sabemos também que numa sequência o número sucessor é sempre aquele que vem depois. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai seguindo. Aprendemos a contagem com tampinhas, com palitinhos. A professora também apresentou o quadro numérico, onde a primeira linha consta a primeira dezena, isto é, esses 10 primeiros números. Numa segunda linha temos mais uma dezena, que é a segunda dezena, a terceira dezena, quarta dezena, quinta dezena, sexta dezena, sétima dezena, oitava dezena, nona dezena e a 10ª dezena. Olhando para esse quadro, você sabe me dizer qual é o maior número? Está lá, na última linha. A última unidade da última linha, o número 100. E se a professora perguntar, quais números são maiores do que 95? Vamos localizar o 95? Ele aqui. Os números maiores que 95, será que eles estão antes ou depois de 95? Os números maiores que 95 são seus sucessores, eles vêm depois. Então, é o 96, 97, 98, 99 e o 100. E ainda podemos perceber várias coisas nesse quadro, crianças. Quais são os números terminados em 0? Vocês sabem? Observem a primeira linha. Qual é o número que tem 0? O último número da primeira linha, o 10. E nas demais linhas? Sim, todos estão na última coluna, vejam. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. E vocês saberiam me dizer quais os números terminados em 5? Vejam lá a primeira linha. Nós temos os 10 primeiros números e temos o 5, que está no quadradinho verde. Logo abaixo dele, temos o número 15. E imediatamente embaixo do 15, temos o 25. Imediatamente embaixo do 25, temos o 35. Imediatamente embaixo do 35, temos o 45. Imediatamente abaixo do 45, o 55. Imediatamente embaixo do 55, o 65. E imediatamente abaixo do 65, o 75. Depois temos 85 e 95. Então, aqui está a coluna onde tem os números terminados com 5. O que podemos perceber entre essa coluna e a coluna onde tem os números terminados com 0? Qual a regra dessa sequência de números? Tem algo em comum entre essas duas colunas? Perceberam? Cada uma delas está aumentando de 10 em 10. Então, quando eu digo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, a professora está contando de 10 em 10. O mesmo acontece quando eu conto 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, eu também estou contando de 10 em 10, só que eu comecei a contar do número 5. Tem uma outra pergunta ainda. Qual é o número sucessor de 100? Lembram do número sucessor? É aquele que vem depois. Então, eu tenho 100 lá embaixo, na última linha. O número que vem depois, eu aumento uma unidade. Lembram? Os números vão aumentando de 1 em 1. Então, se eu tenho 100 e aumento uma unidade,
eu fico com 101. Agora, na página 40, crianças, vamos contar, comparar e registrar. Chegando até o 100. 1. Conte de 1 em 1 e complete o quadro abaixo. Então, nós já vimos no quadro numérico que na linha nós vamos sempre adicionando um número para colocar o seguinte. Vocês precisam aqui completar o quadro com os números que faltam, observando para completá-los na sequência correta. Questão 2. Pinte alguns números do quadro de acordo com a legenda. Então, aqui vocês têm a cor vermelha e vão pintar todos os números que terminam com 0 com esta cor. Depois, vocês têm o amarelo. Os números que estão entre 45 e 49 serão pintados de amarelo. Então, vocês vão localizar aqui no quadro onde está o número 45 e 49 e vão pintar todos os números que estão entre 45 e 49 de amarelo. Lilás, todos os números que terminam com 5. Azul, todos os números formados por 2 algarismos iguais. 3. Conte em voz alta com seus colegas os próximos 30 números depois dos 100, de 1 em 1. Como vocês estão em casa, pode contar para a mamãe, para o papai ou quem estiver acompanhando a atividade que vocês estão realizando. E conte, a partir dos 100, mais 30 números, sem pular nenhum deles. Observem o quadro, crianças. Pensei em um número. Antes da professora falar a resposta, tentem acompanhar para ver se vocês conseguem adivinhar o número antes de eu falar. O número que eu pensei fica entre o 25 e o 27. Você sabe que número eu pensei? Vou dar uma dica. Está entre esses números que estão circulados ali de vermelho. Se ele fica entre o 25 e o 27, o número que pensei é 26. Vejam, vou cobrir todos os que estão em volta. Imediatamente acima do número 26, no quadro numérico, eu tenho 10 números a menos, que é da dezena anterior. Eu tenho 16, vejam lá. E imediatamente abaixo do 26, eu tenho 36. 10 números a mais que 26. Então, acima do 26, eu tenho 10 números a menos. E abaixo do 26, na coluna, eu tenho 10 números a mais. Agora, a professora vai pensar em outro número, ó. O número é sucessor de 47. Você sabe que número eu pensei? Vamos ver se você acertou? Onde será que está o número 47? Ele vai estar nessa linha, né? Achando o número 47, eu preciso achar o sucessor. E o sucessor, será que é um número a mais ou um número a menos que o 47? Sim, um número a mais. Então, o número em que a professora pensou foi o 48. Vou pensar em outro número. Agora, o número que eu pensei é antecessor do 80. Vocês sabem que número é esse? E antecessor, será que é um número a mais ou um número a menos? Temos o 80 no final da linha ali. Qual é o antecessor de 80? Sim, olha lá, 79. Então, o número que a professora pensou foi 79. E qual é o número que fica imediatamente acima de 79? Vocês sabem? O 69. Temos 10 números a menos. E abaixo do 79? O 89, pois temos 10 unidades a mais. Agora a professora vai pensar num último número para a gente voltar ao livro. O número que estou pensando é maior que 90 e menor que 92. Você sabe que número é esse? Um número maior que 90 provavelmente tem unidades a mais que 90. E menor que 92 significa que tem unidades a menos que 92. Então, meu número só pode ser 91. Agora, vamos voltar ao livro na página 41. Padrões no quadro numérico. Fátima cobriu algumas partes do quadro numérico de números até 100
e pediu aos amigos que adivinhassem quais números ficaram escondidos pelas abas verdes. Quais números estão escondidos? 1. Em grupo, observem como Juliano pensou para responder. Aqui está Juliano e ele diz: o número 37 tem uma unidade a mais do que o número 36. Então, ele já descobriu, já sabe que um número depois do 36 é o 37. E que número será que vem antes? Expliquem como Juliano poderá descobrir os outros números escondidos pelas abas verdes. 2. Quais foram os números escondidos pelas abas verdes? Exercício 3. Complete as partes do quadro de números até 100 com os números que faltam. Então, aqui na questão A, B, C e D, vocês vão localizar o número 16 no quadro e marcar os 4 números que estão faltando aqui. Depois vão localizar o número 39 e marcar os que estão faltando aqui nessa parte do quadro. Depois vão localizar o número 82 e marcar os números desta parte do quadro. E vão localizar o número 63 e marcar os números desta parte do quadro. Página 42. Vamos lá. Números em sequência. Descubra e fale a regra usada para formar cada sequência. Depois, complete escrevendo os números que faltam. Então, aqui vocês têm o exercício A. Vocês vão contar esses números. Está faltando um número aqui e está faltando o último número também. Vão completar os números que estão faltando. O mesmo farão na questão B e C. Exercício 2. Descreva a regra que foi usada para escrever os números na reta numérica. Depois complete. Então, vocês vão olhar essa reta numérica, crianças, e vão tentar descobrir o segredo dela. Olhem bem a sequência para completar o segundo número que está faltando aqui e o penúltimo número que está faltando aqui. Exercício 3. Agora use a reta numérica para comparar os números de cada quadro. Desenhe uma linha em volta do maior número do quadro. Exercício 4. Escreva 2 números maiores do que 171 e menores do que 179. 5. Pense em uma regra para formar uma sequência e escreva os 4 primeiros números. Depois, troque com um colega para ele completar a sua sequência e você completar a sequência que ele criou. Como não estamos em sala, vocês vão criar uma regra e vocês podem colocar os 4 primeiros números e perguntar para alguém em casa os 3 próximos números. E aí você vai descobrir se eles vão acertar ou não a sua sequência. Coloquem aqui a resposta correta. Página 43. Resolvendo mais problemas. Coleções de bolinhas de gude. 1. Leia o texto a seguir. Arthur e Ricardo gostam de brincar de bolinhas de gude. Arthur tem uma coleção com 45 bolinhas e Ricardo tem menos bolinhas que Arthur. Quem tem mais bolinhas em sua coleção, Arthur ou Ricardo? Exercício 2. Complete o texto a seguir com um número que seja o total de bolinhas de gude da coleção de Ana. Sandra e Ana também colecionam bolinhas de gude. Sandra tem uma coleção com 35 bolinhas e Ana tem uma coleção menor. Ana tem quantas bolinhas de gude? E aí vocês vão colocar aqui para a professora. Sandra e Ana vão brincar com suas bolinhas de gude. A. Com quantas bolinhas Ana vai ficar se ganhar 6 bolinhas de Sandra? B. Se Sandra der 8 bolinhas para Ana, com quantas ficará? Vão colocar a resposta aqui embaixo. Atividade complementar. Vocês tiveram os números escondidos no quadro, tiveram também o probleminha e agora vocês têm ursinhos escondidos. 1. Somente um ursinho aparece completo na ilustração. Encontre-o, resolva as operações mentalmente e, depois, pinte os resultados encontrados em todas as operações, pintando iguais as partes com o mesmo resultado. Esses quadradinhos vocês vão pintar com as cores que vocês escolheram para cada resultado. Aqui encerramos nossa aula.
Um grande abraço a todos.